Olá! Hoje a gente vai fazer uma imersão no universo dos casos gastrointestinais na veterinária. Mas olha, não é só sobre perguntas e respostas. O nosso papo aqui é sobre o raciocínio clínico, ou seja, como um veterinário pensa, como ele conecta as pistas para chegar num diagnóstico preciso. Vamos nessa? Bom, para organizar nosso pensamento, a gente vai seguir uma jornada. Primeiro, o ponto de partida de tudo. É urgência ou emergência? Depois, vamos aprender a decodificar os sinais, mergulhar nos desafios específicos dos gatos, focar naquelas condições supercríticas e, por fim, amarrar tudo com os princípios de diagnóstico que são a base de tudo. Então, vamos lá. Chegou um paciente. A primeira pergunta que ecoa na mente do clínico não é o que ele tem, mas sim o quão grave isso é agora. E essa resposta, gente, pode ser a linha tênue entre a vida e a morte. Para ficar bem claro, imagina um cão que não consegue respirar direito, como cosa ficando azulada. Isso grita emergência. A prioridade máxima não é descobrir a causa, é fazer ele respirar. Na emergência, a gente estabiliza primeiro, investiga depois. A ação imediata é tudo. Ok, paciente estabilizado. Agora sim a gente veste o chapéu de detetive. Como é que a gente traduz o que o animal e o tutor nos contam em pistas concretas? Cada detalhe, por menor que pareça, é uma peça desse quebra-cabeça. Vamos começar com uma dúvida clássica, mas fundamental. O animal está vomitando ou regurgitando? Parece a mesma coisa, né? Mas, na prática, a resposta nos joga em dois caminhos de investigação completamente diferentes. Pensa assim, a regurgitação é um evento passivo. A comida simplesmente volta, sem esforço abdominal, geralmente logo depois de comer. Isso acende um alerta gigante para problemas no esôfago. Já o vômito é ativo. Tem contração da barriga, o animal faz força, e aí o leque de possibilidades se abre. Pode ser algo no estômago, no intestino ou até uma doença sistêmica. Beleza, vamos para outra diferenciação chave. Se o problema é diarreia, onde ela está acontecendo? No intestino delgado ou no grosso? A resposta para isso está literalmente nas fezes e no comportamento do animal. Olha só que interessante, quando tem presença de muco, aquele sangue bem vivo, sabe? Que a gente chama de hematoquesia, e principalmente aquele esforço para defecar, o tênesmo. Essas são pistas claríssimas que apontam o dedo para o intestino grosso. Geralmente o diagnóstico vai caminhar para uma colite. Muito bem, agora que a gente já entendeu como ler esses sinais básicos, vamos aplicar isso num cenário mais particular, os gatos. E aqui a regra de ouro é, eles não são cães pequenos. Eles têm suas próprias manias, suas próprias doenças. É isso mesmo. Gatos não são cães pequenos. O que num cachorro pode ser uma coisinha boba, num gato pode esconder um problema muito sério. Por isso pensar como um gato é fundamental. A abordagem precisa ser totalmente específica para eles. E um exemplo perfeito dessa complexidade felina é a tal da colangite neutrofílica. Nome complicado, né? Basicamente, é uma inflamação dos ductos da bile que, olha, pode ser um verdadeiro nó para desatar no diagnóstico. E por que ela é tão traiçoeira? Primeiro, porque a infecção muitas vezes vem do intestino e sobe. Segundo, o ultrassom pode vir normalzinho no início, enganando a gente. E terceiro, para ter certeza mesmo, o ideal é conseguir coletar e analisar a bile diretamente. É um desafio e tanto. Agora a gente vai falar sobre aqueles cenários de tirar o fôlego, onde o tempo é inimigo. São duas condições que exigem raciocínio rápido e ação imediata. A torção gástrica. Pensa nela como uma tempestade perfeita. Começa com a predisposição da raça, o cão de peito profundo. Essa é a nuvem escura no céu. Aí vem os gatilhos, comer muito rápido, fazer exercício logo depois, isso é o raio. E a torção em si é o trovão. O estômago vira, a circulação para e o animal entra em choque. É uma corrida contra o relógio. Saindo de uma emergência cirúrgica para uma emergência clínica. O nosso próximo caso é um filhotinho. E o problema dele? Uma infestação de parasitas tão absurda, mas tão absurda, que o levou a uma anemia gravíssima com risco real de morte. Nesses casos, o problema deixou de ser só intestinal há muito tempo. É uma emergência do corpo todo. Os parasitas, principalmente os que se alimentam de sangue, agem como pequenos vampiros, drenando a vida do filhote. O tratamento não é só dar um vermífugo. Muitas vezes é preciso dar suporte, fazer transfusão de sangue, é um cuidado completo para salvar essa vida. Ufa! Depois de passar por todos esses casos, dos mais simples aos mais críticos, o que a gente tira de lição?
Quais são os princípios que a gente pode guardar na nossa caixa de ferramentas para a prática do dia a dia? É bem direto ao ponto. Primeiro, estabilize. A fluidoterapia é a base de tudo. Segundo, investigue a causa real. Não adianta só remediar o sintoma. Terceiro, use antibióticos com muita sabedoria, só quando realmente precisar. E por último, confie nos exames laboratoriais. Eles mostram o filme completo, não só a foto do momento. Esses são os pilares. E com isso, a gente fecha esse nosso ciclo de raciocínio. Mas essa última pergunta não é para ter uma resposta certa. É, na verdade, um convite. Porque o raciocínio clínico não é um ponto de chegada, sabe? É uma jornada, um aprendizado que nunca acaba. Então a pergunta fica qual vai ser o seu próximo passo nessa jornada?